Esse é o Farol de Calena, meu nome é Gabriela e eu tô aqui pra gente fazer mais uma leitura intuitiva e atemporal para você. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, seu curtir, que isso é bem importante, o canal é bem pequenininho ainda, ele tá precisando crescer. Se você gostar dessa leitura, você compartilha também com alguém que possa se beneficiar dessa leitura, tá bem? A gente vai trazer aqui qual a energia do seu momento. Vamos conectar aqui, trazer a força que está regendo, o que é que vem para esse seu momento. O que você precisa ficar sabendo. Um momento de trabalho, momento que está pedindo aqui para você, que está se conectando com essa leitura, dedicação, racionalidade, constância, inteligência, seja qual for o contexto que você está passando. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que possa me dizer o contexto, para que você consiga comemorar, né? Então, assim, o que é que você está construindo nesse momento? É no seu trabalho? É na sua carreira? É com finanças? É no seu relacionamento? É dentro da sua família? O que é que você está construindo? Qual é o seu sonho de concretizar agora, né? O que você está querendo concretizar? Então, independente da área que seja, é necessário que você trabalhe em si mesma, se lapide, cuide de você e cuide daquilo que você está fazendo, né? Então, se é, por exemplo, a carreira, vai precisar talvez se aperfeiçoar, vai precisar talvez investir em algum curso, algo que possa te trazer um resultado de melhoria, né? A carta do 8 de ouros fala sobre esse esmero, a gente fazer para se dedicando muito para se aperfeiçoar, né? Então, se for dentro de um relacionamento, como que você pode cuidar mais de você para que você esteja bem dentro desse relacionamento? Como que você pode se lapidar, não se encaixar, não se diminuir, não é nada disso, mas como que você pode ser cada vez mais você? Qual a sua melhor versão que você quer dentro desse relacionamento? E trabalhar nessa direção, né? Pede muita racionalidade. Aqui a gente tem a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela tem aqui, ó, as copas, né? As emoções guardadas aqui, seladas, bem longe dela. Então, ela usa o mental, ela tá olhando para frente, ela tá determinada, ela tá indo de forma implacável na direção daquilo que ela quer, daquilo que ela quer construir. Então, a mesma coisa. Se é dentro, né, do seu trabalho, como que você pode fazer? Como que você pode organizar suas metas, o seu tempo, tudo aquilo que você está se dedicando para o seu crescimento. Como que você pode fazer esse trabalho cada vez melhor? Então, olhando de forma técnica, olhando de forma inteligente, né? A gente tem também aqui o Rei de Espadas, então a gente tem um casal aqui de espadas, né? Muito nesse sentido de trazer o racional, a inteligência, o aprimoramento, de ter muito, pode até falar assim, uma certa frieza, né, para conseguir aquilo que tá precisando fazer, aquilo que tá precisando ser feito, né, fazer o que precisa ser feito. E a gente vem aqui também com o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros, ele fala sobre constância, a gente caminhar devagar, mas firme na direção daquilo que a gente quer. Então, assim, esse primeiro jogo fala que o seu momento, independente de qual área que seja, precisa de tudo isso. Racionalidade,
inteligência, método, plano, planilha, sabe? Meta, estrutura, então disciplina, aprimoramento, tudo isso vai te ajudar a crescer nesse momento. Então, não é hora de olhar para o emocional, não é hora de afrouxar, sabe? Não é hora de, assim, de trazer um rompante criativo. É hora de focar naquilo que precisa ser feito nesse momento. Então, do que você já tem, como que você pode aprimorar, tá? A gente vai ver aqui o que está no seu consciente, o que você já tem consciência desse momento que você está vivendo, desse momento de crescimento, né? A gente está falando aqui de um lugar onde você deseja comemorar, né? Então, aqui a gente tem a carta do 10 de espadas, então provavelmente você vem de um período de muito desgaste, né, mental e físico. A carta do 10 de espadas fala sobre dor, né, sobre peso, sobre carga mental, fala sobre uma estafa. E então, quando a gente chega no 10, a gente tá lá no fundo do poço. Então é como se você, nesse momento, tudo isso que está acontecendo e todo esse direcionamento que está vindo para você é para te lembrar que você merece alcançar esse lugar de comemoração. E que para isso, quanto mais você se mantiver nesse lugar de alinhamento interno, tendo muito bem firmado dentro de você o que você deseja, fazendo as suas metas, planejando, sendo inteligente, sendo racional, quanto mais você fizer isso, mais você se encaminha nessa direção. Esse momento que você passou foi um momento bem pesado, né? E ele te condicionou, ele te deixou muito preso, muito tempo preso dentro de uma determinada situação dolorosa, né? Então, é como uma libertação esse momento. Só que provavelmente você veio, né, por ficar muito tempo nesse lugar de cansaço, de peso, né? Você deve ter iniciado essa jornada de sair do fundo do poço com baixa energia. E o que tá falando aqui é que você tem condições, você consegue fazer isso, desde que você faça todos os dias de forma constante e progressiva isso. Você vai se animando com as suas próprias metas, sabe? Então, à medida que você, por exemplo, organiza suas metas. Qual é a meta do mês? Qual é a meta de 15 dias? Qual é a meta dessa semana? À medida que você for cumprindo e vendo que você consegue chegar nessas metas, você vai se animando também ao longo do caminho. E isso é o que vai fazer você se movimentar. A carta do 3 de paus, né? Que vai realmente trazer esse movimento, é essa inspiração que você vê do seu caminho sendo trilhado e das portas sendo abertas para você, né? Mas aqui é principalmente você perceber que todo esse momento de dor, todo esse momento de carga, de peso já ficou para trás, né? Você já está num novo momento e isso você sabe. Então é cada vez mais se firmar nesse novo lugar aonde você quer chegar. Tenha isso muito em mente para você e não se desvie desse caminho, porque é nessa direção, nesse cuidado diário, nessa dedicação diária que você vai conseguir alcançar tudo isso que você tá querendo, né? Todo esse impulsionamento. O que tem no inconsciente desse grupo? O que eles não estão vendo? É preciso mudar o seu mental. Sair desse lugar onde você se vê sem saída. É preciso mudar a perspectiva, né? Olhar por outro ângulo essa situação. É como eu falei ali antes, né? Se você chegou no fundo do poço, não tem mais fundo para ir. Agora é só subir,
né? Então, às vezes a gente tá olhando para isso e realmente foi um caminho difícil com o 10 de espadas aqui, realmente foi um caminho difícil, mas é perceber que você já tá começando a subir. Então, o que que tá no inconsciente, né? Essa necessidade de mudar a perspectiva, de conseguir se conectar de um novo lugar com a sua própria história, com o seu próprio caminho, com o seu próprio aprendizado, inclusive espiritual. A gente tem aqui o Hierofante, né? Então você pode também, aqui no inconsciente, pode estar falando também sobre a necessidade que você ainda não percebeu, mas que você pode ter, você pode buscar alguém para te ajudar em alguns aspectos que você tenha dificuldade. Um professor, um mentor, né? Alguém que possa te aconselhar, um terapeuta que possa te ajudar a fazer essa mudança de perspectiva com relação à sua história, para te ajudar a perceber o principal aqui, que é os seus caminhos já estão abertos. O que tá te travando de você conseguir avançar ainda é o peso que você tá ainda conectado desse caminho que você trilhou até agora. Então, para que você consiga atravessar esse momento e chegar no seu momento de comemoração, é preciso fazer essa limpeza, é preciso essa limpeza mental, né? É preciso vir para esse lugar de mudar a perspectiva sobre a própria história. Não é romantizando, não é positividade tóxica, tá, gente? Isso não é sobre isso, mas é sobre olhar para o caminho, para o que foi, como foi, honrar o que aconteceu, por mais que tenha sido pesado, e se ver como a pessoa merecedora de um novo lugar, de uma nova história, de um novo desfecho, né? De um novo final feliz. Então, é você realmente conseguindo ajustar os seus óculos para esse crescimento. Tá? O que que tem de desafio aqui? O que que tem de desafio para esse grupo? Pausou meu vídeo, não entendi porquê, mas enfim, estávamos falando aqui do desafio. Desafio para esse momento é realmente você perceber que o que ainda te trava no teu movimento é mental. São as tuas preocupações, é a tua ansiedade, é a tua pressa de querer fazer acontecer, né? E de talvez não estar vendo nesse momento a coisa na velocidade que talvez você esperasse, né? Mas isso é uma projeção mental. E esse mental aqui é o que tá te travando, é o que tá te mantendo numa posição mais parada. É isso que tá travando de você andar mais rápido na direção daquilo que você quer construir. E o que você quer construir é justo, é equilibrado, né? Então, assim, perceber que o principal desafio é mental, que você já atravessou, você já não está mais naquele momento, né? Já teve aí uma virada de ciclo, já teve uma movimentação que tá te trazendo realmente para um momento de construção. Construção daquilo que você quer construir na sua vida, né? E quanto mais esse trabalho com o seu mental é feito, né? E aí, de novo, a necessidade de olhar para essa história por uma nova perspectiva, né? Conseguir perceber a cada dia quando você se dedica e quando você faz um pouquinho na direção do seu crescimento, a cada dia, né? Você dá um passinho, você também prova para si mesma que você
é confiável para você mesma, que você não está se abandonando, que você tá ali junto, né? Tá aqui de corpo presente, construindo esse caminho, porque você acredita que você merece, né? Esse senso de merecimento, ele é reforçado pelas suas ações diárias, pela sua dedicação diária, pela sua disciplina. Então, quanto mais você conseguir colocar no seu dia a dia um pouquinho que seja de esforço na direção que você quer alcançar, você vai se destravando, porque esse movimento do físico ajuda a destravar o mental também, né? Eu fazendo pequenas ações no meu dia a dia, me dedicando todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, isso ajuda a desbloquear o mental. Então, é essa necessidade de conseguir perceber que a única trava que tem ainda é a sua mente e se trabalhar, né, na sua autorregulação, na sua, no seu contato interno, de perceber as suas emoções, perceber essa mente agitada e trazer o corpo para o presente, para o aqui e agora, né? E assim a gente vai criando um sistema nervoso mais tranquilo também, né? Tirando ele desse estado de alerta. Então, aqui agora a gente vai ver o que chega, qual é o desfecho aqui dessa história. Qual que é o desfecho aqui dessa história para esse grupo? Depois dessa dedicação toda, né, cuidando com esses desafios que vem no campo mental, agora tendo mais consciência do que estava ali no inconsciente, o que chega aqui como um desfecho para essa história? Claro. Chega uma desconstrução, né? Uma desconstrução dessa identidade, eu sinto isso assim, né? Você se desidentifica do que foi, você consegue a partir de agora desconstruir algo que você tinha internalizado sobre você mesma, você consegue trazer uma nova visão, uma transformação profunda no seu merecimento, na sua identidade, trazendo essa força do imperador, né? Que é aquele que realiza, e que isso tudo que tá acontecendo é porque é justo, é porque realmente é algo que, como se a vida tivesse te trazendo para esse momento, né? Então é como se toda essa transformação ela estivesse na direção de te colocar de novo no lugar de imperador da sua própria vida. Isso aqui não tem a ver com gênero, né? Então, tá falando de pessoas. É só a energia, né? O imperador tem essa energia, esse arquétipo de quem é um líder, né? Ele senta nesse lugar aqui, ele tá como se fosse num trono, né? Ali completamente à vontade, porque ele sabe que ele tá de posse dele mesmo, da identidade dele, né, de tudo aquilo que ele construiu. Então é como se esse caminho todo aqui, toda essa dedicação diária, tudo isso que você está construindo e que você quer aí na frente comemorar, é muito um caminho de construir uma nova identidade dentro daquilo que é justo para você agora. Você já passou pelos perrengues, sabe? Então agora é uma força mesmo de reconstrução, uma força de se reconstruir diante daquilo que você vem plantando. A Carta da Justiça fala muito sobre a gente, sobre a justiça, mas é muito mais aquilo assim da gente conseguir perceber que cada um colhe aquilo que planta. Não existe o plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita é, né? Então, assim, mesmo se você decidir não plantar, você vai colher o que você não plantou,
né? Então, a colheita, ela sempre vem, independente de você estar plantando ou não. É uma decisão interna sua. Então, quanto mais você se dedica, quanto mais você se coloca em disciplina, quanto mais você faz todo dia um pouquinho na direção do seu crescimento, o que você vai colher lá na frente é justo, é equilibrado e vai estar muito mais estruturado numa nova personalidade, numa nova pessoa, né? Muito mais forte, muito mais poderosa, né? Nessa postura do imperador. Então, e isso é destinado. Carta do destino. Te fala que esse momento que você está vivendo é um momento certo para tudo isso. Não tem dúvida de que você merece, tem mérito para chegar até aqui. Você tem mérito para chegar até aqui. E, principalmente, você tem todas as possibilidades, todas as ferramentas de cada dia ir crescendo um pouquinho, né? Tudo que você tem agora é o suficiente para você andar. E à medida que você for andando e percebendo quais são as outras ferramentas que precisam chegar na sua vida, elas vão chegando. Você vai atraindo, porque você vai estar muito magnética. Quando a gente está no fluxo, quando a gente se coloca no caminho, a gente se torna muito, muito magnética, né? Então, você também vai começar a atrair a ajuda necessária, você vai começar a atrair pessoas que possam te auxiliar nesse processo, né? Então, é destinado esse momento que está acontecendo para que você realmente consiga sair desse fundo de poço e chegar nesse lugar de comemoração que você tanto deseja, tá bom? Essa é a sua leitura, um beijo e até mais!